Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje um podcast especial onde eu queria fazer o reconhecimento e prestar uma homenagem ao presidente e CEO do PMI, Gregory Balestrero, que está deixando o Instituto, depois de mais de 8 anos se dedicando como principal executivo do PMI. Eu tive o privilégio, ao longo do período que ele teve na direção do PMI, que foi de outubro de 2002 até agora, janeiro de 2011, ele teve a oportunidade de conviver com 9 diferentes corpos diretores do Instituto e eu liderei o PMI em 2009, quando eu tive a oportunidade de trabalhar muito próximo ao Greg. E eu resolvi fazer isso porque realmente quando as pessoas estão na função, a gente acaba esquecendo o que elas fazem e como elas se dedicam. E o Greg me chamou muito a atenção por isso, pela dedicação nele a promover o gerenciamento de projetos. Então eu tomei a liberdade de entrar em contato com ele, falando que eu queria fazer esse podcast, e aí peguei algumas informações com ele. Primeiro, vamos entender o cenário que o Greg entrou. Em outubro de 2002, quando ele começou, o Instituto tinha entre membros, certificados. Eu lembro dessa data, eu estava lá em 2002 em San Antonio, no Texas. A comunidade de gerenciamento de projetos envolvida no PMI era de algo em torno de 140 mil pessoas. Hoje nós estamos falando em 540 mil pessoas, mais de 500 mil de pessoas em 175 diferentes países. Além disso, nós estamos falando em cerca de 16% de participação fora dos Estados Unidos. O PMI era uma entidade tipicamente americana. Hoje nós já podemos falar 45% das pessoas envolvidas, ou certificados ou membros, é de fora dos Estados Unidos. Eu, como brasileiro, tive a oportunidade de presidir o PMI. Nós temos pessoas da Nova Zelândia, Alemanha, Bélgica. Então nós temos aí o Canadá, mais variada força de voluntários. Nós estamos vendo uma comunidade extremamente global, fruto desses 8 anos que a gente experimentou. O Greg, ele me falou que fez mais de 500 viagens. Só junto comigo, nós tivemos a oportunidade do ano passado, eu viajei 29 vezes. A maioria das vezes nós viajamos juntos. Então ele conheceu, a gente brincou, ele conheceu 42 países, nos mais variados lugares, sempre falando para as pessoas da importância. Eu tive a felicidade de conviver com ele, ele foi uma das pessoas que me ensinou muito a falar, a discutir, a ter uma postura proativa, a ter uma postura de fazer as pessoas refletir, fazer as pessoas pensarem sobre gerenciamento de projetos. Eu tive a oportunidade de assistir inúmeras palestras dele, com diferentes olhos, com olhos de participante, com olhos de executivo dentro do PMI, com olhos de voluntário. E ao longo dessas palestras, ele chegou a fazer mais de 2.500 apresentações, o que a gente chama de outreach. Ou seja, mais de 2.500, sendo que dessas, cerca de 800 fora do mundo PMI. Ou seja, representando dentro da NASA, representando em outras associações, entidades governamentais, o que a gente chama de fóruns de governo, para divulgar, para promover isso, não só dentro das organizações, como também dentro do governo. Aproximadamente 500 mil de pessoas assistiram a essas palestras. Então, ou seja, foram 8 anos de grande dedicação. Eu fico impressionado com a saúde dele para poder fazer esse tanto de trabalho e divulgar. E eu falo isso não só também como amigo, mas como também membro, porque sem dúvida nenhuma toda a nossa comunidade ganha muito com isso. Nós temos, para quem não sabe, o corpo executivo do PMI, ele é feito por profissionais que são contratados, como o caso do Greg, e também profissionais voluntários. Só para você ter uma ideia, dentro da diretoria, enquanto o Greg presidiu, nós tivemos algo em torno de 120 diretores. 120, no qual eu tive o privilégio de ser um deles. 120 diretores a cada ano sendo renovado, aproximadamente 1/3 desses diretores sendo renovados a cada ano. Então, olhem só, uma dinâmica extremamente global de negociação e de crescimento extremamente grande, no qual nós devemos muito disso, não só também a diretoria, como também a dedicação do Greg nesse trabalho. Sem dúvida nenhuma, ele virou um representante muito grande da profissão, da disciplina de gerenciamento de projetos, e no qual a gente agradece muito, reconhece. E eu queria também aproveitar esse ensejo para informar e para dar excepcional boas-vindas ao Mark Langley, que assume agora
a função de presidente CEO. O Mark talvez seja a pessoa que mais conhece o PMI, ele vem de dentro, ele era o vice-presidente executivo do PMI e era também um membro convidado do board do PMI. Ele era um membro convidado, então, por muitos anos, e agora ele passa a conduzir isso, né? E eu não gosto de falar para continuar, mas para continuar, para desafiar e para colocar o gerenciamento de projetos nos próximos anos numa posição ainda maior, ainda mais relevante, como a gente sempre fala que o gerenciamento de projetos vai fazer parte e vai adotar e vai ser considerado por todas as organizações do mundo como peça fundamental para o sucesso e para o crescimento dos negócios, né? Então eu queria não só deixar esse meu obrigado, deixar esse registro, né? São mais de 200 podcasts, deixar esse registro e esse muito obrigado ao Greg, como também dar muito boas-vindas ao Mark, né? Desejar a ele muito sucesso, falando agora em português, daqui a pouquinho falando em inglês, deixar muito votos de sucesso. Todos os dois são grandes amigos, né? Eu já tive a oportunidade de receber os dois na minha casa em Belo Horizonte, são grandes amigos, são pessoas extremamente bem intencionadas que a comunidade de gerenciamento de projetos tem que, agradecer muito ao Greg e 2, dar muito boas-vindas ao Mark Langley e ao futuro do PMI, que sem dúvida nenhuma vai ser um futuro de muita prosperidade para todos nós. Um grande abraço para vocês, até semana que vem com mais um 5 Minutes PM Podcast.